Você sabia que Marsha é na verdade um fantasma que foi morto pelo urso? Mas antes de eu te contar, comenta aí seu desenho favorito. Existe uma teoria bizarra sobre o desenho Marsha e o urso, que fala que na verdade a Marsha foi assassinada por causa de um urso. E isso é baseado em uma resposta que os usuários da Alexia recebem ao perguntar a seguinte frase para a Alexia: por que a Marsha não vive com seus pais? Então a resposta é: Marsha nasceu em uma família muito pobre, mas a família dela sempre achou que a menina tinha algo de errado, porque mesmo sendo nova, ela sempre queria bater em todo mundo e quebrava todas as coisas. Então, quando ela fez 5 anos, seus pais colocaram ela em um orfanato. Mas como a Marsha tinha problemas mentais, ela acabou fugindo do orfanato. E então, ela acabou parando na floresta e bateu nos animais que viviam lá, até que ela encontrou um urso. E então, para se defender, o urso foi para cima dela e atacou. Então ela virou uma assombração. Por isso ela vive sem seus pais na floresta. É por isso também que ela não cresce, e só os animais podem vê-la e têm medo dela. Seus pais, depois de saber da notícia, não suportaram a perda da filha, e foram embora deixando para trás uma casa vazia. E Marsha atormenta o urso porque foi quem tirou a vida dela. Se gostou do vídeo, me segue para ver o próximo. Você sabia que Ariel é sogra da Cinderela? Mas antes de eu te contar essa teoria, comenta aí seu filme favorito da Disney. O universo da Pequena Sereia se conecta com o universo de Cinderela, e vou te explicar como. No filme Cinderela 3, Uma Volta no Tempo, o rei menciona diversas vezes a rainha que já tinha falecido, e é mostrado um quadro dela com os cabelos ruivos, assim como o da Ariel, e ela também utiliza um vestido rosa que Ariel já usou. Além disso, existe mais um detalhe que fortalece essa teoria: o pertence mais adorado da rainha que o rei guardou com todo amor e carinho era uma concha que só existe no mar. Ariel era uma sereia que viveu no mar, ou seja, o rei é o príncipe Eric, e a rainha que é a própria Ariel. Sendo assim, Ariel se torna sogra de Cinderela, que se casou com o príncipe encantado. E mais um detalhe é quando Anastácia está dançando com o príncipe enfeitiçado. Dá para ver que ela é horrível em dançar, mas vendo isso o rei a chama para conversar, pois ela lembrou sua falecida esposa, que além de ruiva, era péssima em dançar. Quando Ariel virou humana, ela nem sabia andar direito com as pernas, quem dirá dançar também. Se gostou do vídeo, me segue para ver o próximo. Você já parou para pensar que o outro pai de Coraline não era do mal? Mas antes de eu contar sobre isso, comenta aí o filme de desenho que mais te deu medo. A teoria afirma que o outro pai sempre deu sinais, mesmo que discretos, para Coraline o tempo todo, como nessa cena onde ele demonstra de forma bem discreta que a agulha dói e ainda tenta jogar lá fora. A maior prova de que ele não é do mal é quando ele entrega praticamente de graça um dos olhos das crianças para Coraline. Mas se ele era do bem, então por que sempre pedia para Coraline ficar? Se repararmos bem, ele apenas podia se alimentar quando Coraline estava presente nas refeições, e sempre foi mostrado ele comendo grandes porções de comida. Ele sabia que se Coraline fosse embora antes do jantar, ele iria passar muito tempo sem se alimentar, talvez nunca mais, porque a bela dama se alimentava de almas, e ele se alimentava de refeições comuns. Não é à toa que o prato dela nas refeições sempre estava vazio. Além disso, o outro pai era totalmente controlado pela bela dama, não podendo tomar suas próprias decisões dentro do outro mundo. Se gostou, me segue. Você sabia que Hora de Aventura e As Atrapalhadas de Flapjack se passam no mesmo universo? Mas antes de contar mais sobre isso, me diga qual é o seu personagem favorito de Hora de Aventura. Ambos desenhos contêm várias referências entre si, especialmente quando os homens de negócios de Flapjack são encontrados pelo fim humano. Em Hora de Aventura, os locais das Atrapalhadas de Flapjack seriam na verdade um refúgio improvisado pelos habitantes antes das guerras dos cogumelos. Os personagens vivem em uma situação precária devido à radiação da guerra. Embora os personagens de Hora de Aventura não saibam disso, os de Flapjack têm conhecimento, pois existe um personagem que conseguiu fugir e visitar as terras de Hora de Aventura. Ele é o personagem Luiz. Provavelmente ele conheceu a princesa Jujuba, e os protagonistas de Flapjack têm o sonho de conhecer o Reino Doce. Você sabia que se você apertar no botão do WhatsApp, depois clicar em mais, e apertar na calculadora, vai mostrar o quanto tempo você fica no TikTok? Testa aí para ver quanto tempo você tá usando. Se gostou do vídeo, me segue. Você sabia que na verdade a Fiona e o Príncipe Encantado são irmãos? Mas antes de eu te contar, comenta aí seu filme favorito de desenho. Todos sabem que o rei Harold e a rainha Lilian são protagonistas do Príncipe Sapo, e para o rei se tornar príncipe, pediu ajuda à fada madrinha. Mas todos sabemos que ela não faz nada de graça. Todos nós conseguimos perceber que o Príncipe Encantado não se parece com a fada madrinha, mas sim com a rainha Lilian. E quando ela transformou o rei em humano, ela pediu que em troca, desse seu filho e lhe desse o título de príncipe do reino. Então, quando
o rei morresse, o trono passaria para a fada madrinha e o príncipe encantado. Então o rei decidiu ter um outro filho para tentar contornar toda aquela situação, mas desta vez não nasceu um homem, e sim uma mulher. Então o trono não poderia ser cedido ao príncipe encantado, a Fiona teria que se casar com alguém para o próximo príncipe se tornar o rei. Então a fada madrinha amaldiçoou a Fiona, fazendo ela virar uma ogra todo dia ao pôr do sol, para que somente com o beijo do príncipe encantado quebrasse sua maldição. Se gostou do vídeo, me segue. Você sabia que o jogo Subway Surfers tem uma história bizarra sobre ele? Mas antes de eu te contar, comenta aí seu jogo favorito de celular. Subway Surfers foi lançado em 2012 e foi o game mais baixado em todo o mundo em 2022. Mas a história desse jogo é muito macabra. Isso porque uma teoria afirma que o criador do jogo criou esse game para homenagear o seu filho Jake, que teria morrido sendo perseguido por um policial nos trilhos do trem. E isso aconteceu porque o garoto era um surfista de metrô, uma prática perigosa que acontece até mesmo no Brasil. Além disso, Jake também era muito radical e gostava de ir para os trilhos de trem para pichar os vagões, e sempre que um policial flagrava ele pichando, o policial saía correndo atrás do Jake para tentar prender o garoto. E essa teoria fica ainda mais triste, pois foi o pai do Jake quem ensinou o garoto a andar de skate, e isso é confirmado, pois no jogo, quando o Jake bate de skate em algum trem, você tem a chance de reviver o personagem, já que o sonho do seu pai era ter um menino vivo e seguindo a carreira de skatista. Segundo a teoria, o personagem Jake foi baseado totalmente no garoto, desde cabelos, roupas e até mesmo acessórios. Se gostou, me segue para ver o próximo vídeo. Você sabia que o Patrick de Bob Esponja, na verdade, pode ser um assassino? Mas antes de eu te contar, comenta aí seu personagem favorito de Bob Esponja. Em alguns episódios de Bob Esponja, o desenho nos dá alguns indícios que, na verdade, o Patrick seria um assassino. Como, por exemplo, em um episódio onde o Patrick está mostrando todas as suas licenças, e enquanto ele vai passando, ele mostra que tem uma licença para pescar. Só que se você parar para pensar, a pesca no mundo de Bob Esponja, na verdade, é matar alguém, porque todos da fenda do biquíni são peixes. Ou seja, ele tem uma licença para matar. E também o Patrick é meio esquisito das ideias. Isso é uma característica de pessoas maníacas. Além disso, já foi divulgada uma foto da casa do Patrick, vista de fora. E se você olhar bem nessa imagem, você pode perceber que tem 3 corpos enterrados na casa dele. E o que mais prova? Isso é que no desenho